nós incomodamos as pessoas. Se você tem essa decisão, dizer, vou seguir a palavra de Deus, vou colocar Deus à frente de todos os meus caminhos, e você tem procurado seguir firme com Cristo, seguir firme esta palavra, pode ter certeza, por onde nós formos, você vai ser invejado, você vai ser zombado, desacreditado, mas não importa. Se você sabe que Jesus já fez na sua vida, que o Espírito Santo está com você e a todo momento está fazendo, você não seria diferente daqueles apóstolos que, depois da ascensão de Cristo, eles continuaram pregando a palavra por onde ia e eles foram perseguidos. Inicialmente ali Pedro e João pregava e todos ali que não acreditavam começavam a persegui-lo, caluniar e até levaram esses apóstolos ao tribunal, ao sinédrio ali, e foram condenados. Foram condenados, presos, porque eles não queriam que Pedro nem os demais apóstolos pregassem a palavra de Jesus. E aí prenderam. No outro dia, quando eles iam reunir os membros daquele tribunal, daquele sinédrio, juntamente com os anciões, eles vão buscar o preso. Quando chegaram lá no presídio, as portas estavam fechadas de cadeado, os sentinelas ali postos, posicionados, fazendo guarda. Mas quando abriram, não tinha nada ali. Voltaram para o tribunal e disseram, olha, aconteceu isso, não estavam mais, embora estava tudo perfeito. Ouviram dizer que Pedro, João e os demais apóstolos estavam lá numa sinagoga pregando. Mandaram buscá-lo, vai buscá-lo. Trouxeram ele para ali e ali pediram que ele, insistentemente, que ele não continuasse pregando esta palavra, porque não é possível. Nós já ordenamos, vocês têm que nos obedecer. Então, Pedro disse, nós obedecemos aquele Jesus porque nós vimos a sua andança, o seu ministério, a salvação que ele pregava. Então, nós somos servos e nós seguimos a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Eles se irritaram, disseram, vamos mandar matá-lo. Aí existia um cidadão ali que ele era um dos fariseus que ali estavam. E ele levantou e pediu a palavra, disse, olha, peço que retire os presos. Tiraram os apóstolos, enquanto eles ali decidiam sobre o rumo a dar para os apóstolos. Vamos matá-lo. Aí o Gamaliel disse, olha, existia um que dizia que era poderoso, chamado Tadeu. E muitos seguiam ele. Nós aqui deixamos que ele fosse embora, e como ele não era de Deus, logo se dispersaria e mataram esse cara chamado Tadeu. Depois veio outro cidadão
Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Não, não tenho. Veio outro cidadão também, eles olharam para ele e foi a mesma coisa. Disse, olha, esse cara aí se proclama o poderoso. E esse outro era Judas, mas não era os Iscariotes. E Judas também dizia que era poderoso, mas dispersamos ele, porque não cremos que ele era de Deus, e assim houve lá contendas, o cara foi morto e ali não prosseguiu. E esses dois apóstolos que nós estamos agora julgando, se nós matarmos, o povo vai se rebelar contra nós. Se deixamos eles irem, se ele de fato for de Deus, o que vai acontecer? Eles não vão dispersar e a palavra segue. Mas se ele não são de Deus, que a gente acha que ele não seja, vai se dissipar e ali não vai seguir. Deram uma surra, uma pisa nos apóstolos e mandaram ir. E Pedro, junto com João, ficaram muito satisfeitos, porque disseram, nós estamos em júbilo, porque fomos perseguidos e somos surrados, porque verdadeiramente estamos levando esta palavra. Então, hoje em dia, não é diferente. Você seguir esta palavra com exatidão, são poucos que querem ser alcançados. São poucos que têm paciência para ouvir a palavra. E quando eu coloco essa ministração no canal do YouTube, eu vejo que são 30 e tantos minutos, 40 e poucos minutos, até 50 e poucos minutos. E muitas pessoas têm o corre-corre, não têm o tempo, ou então não têm a paciência de escutar, de assistir. Então eu sempre digo, olha, quando você não tiver nada para fazer, está ali reclinado na sua cama, deitado, está ali no seu quarto, ou então você está no banheiro, fazendo suas necessidades, ou mesmo tomando um banho, deixe lá, fique assistindo, porque ali você vai estar assistindo uma palavra verdadeira. E certamente esta palavra, ela edifica, ela transforma a sua vida. Então, os apóstolos continuaram fazendo milagres, sinais, expelindo demônios, e cada dia mais havia maior número de pessoas que começaram a crer na palavra de Deus. E aumentando mais e mais. E esta palavra ia para todos os cantos. E o evangelho de Deus ministrado e proferido. Mas Deus queria que todos fossem verdadeiramente seguidores. Aquela caminhada com os apóstolos, as pessoas espontaneamente chegavam ali, faziam os donativos. Tinha gente que vendia propriedade e depositava os dinheiros ali, porque tudo se fazia em comum. Tudo que se comprava era para todos. Tudo que fazia, todos se beneficiavam. Mas Jesus, ele nunca, a palavra de Deus nunca cobrou que você fizesse assim, mas que é legítimo ofertar. Então todos assim faziam, mas ele sempre quis que seu coração fosse verdadeiro. Fosse verdadeiro. O teu coração, ali está o teu tesouro. Então chegou um cara
chamado Ananias. Esse Ananias vendeu a propriedade dele e combinou com a mulher dele: olha, vamos dizer que vendemos por isso, porque nós ficamos com a outra parte. Então foi primeiro Ananias ali o encontro dos apóstolos e depositou uma parte daquela propriedade, reteve a outra parte. Então Pedro disse: Ananias, por que você rouba? Você peca contra o Espírito Santo. Porque quando o Satanás bota na sua mente que você deve reter essa parte, você não está na sinceridade com o Espírito Santo. Então, por conta disso, hoje mesmo, agora, você vai ser chamado. Caiu imediatamente ali, diante de todos. Ananias foi morto ali. Ele morreu imediatamente. Aqueles jovens que estavam ali pegaram o corpo, levaram adiante para ser sepultado, ainda não estava sepultado. Cobriram o corpo e mais adiante chega a mulher de Ananias. E Pedro perguntou para ela: e aí, Safira, vendeu a propriedade? Aí ela diz: vendemos. Por quanto vocês venderam? Ela disse exatamente como Ananias, ou seja, aquele valor, retendo a outra parte, mentindo para o Espírito Santo, que só estava trazendo aquela importância, que era o tudo. Novamente Pedro disse: mas como você deixou o Satanás entrasse na tua mão e você não mentiu contra nós, contra os homens, mas você mentiu contra o Espírito Santo. E imediatamente aquela mulher caiu dura ali, morreu, exatamente como o marido dela, também na ocasião dele, de imediato ele caiu e morreu. Todos ali que estavam reunidos ficaram temente que não acontecesse também com eles. Porque, ou seja, o Deus verdadeiramente estava ali, através do Espírito Santo, dizendo pelos fatos ocorridos, que nós não podemos mentir para Deus, para o Espírito Santo, porque Ele conhece tudo. Talvez se aquela mulher, ou então Ananias, tivesse dito: apóstolo Pedro, nós vendemos por tanto valor exato, nós guardamos isso conosco, mas ele falasse a verdade, certamente não ia ter acontecido nada com Ananias, nem também com a Safira, porque eles teriam falado a verdade. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. A obra de Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é um Deus da providência de tudo. É o Deus provedor de tudo. É o Deus provedor. É o Deus provedor. Então, tudo chega para Deus. Agora, o que a gente não pode é mentir. É mentir, sobretudo, para Deus e para o Espírito Santo de Deus. Não tem perdão. Então, o que
nessa leitura que eu fiz, eu estava lendo ali sobre os Atos dos Apóstolos. Alguns apóstolos estavam reunidos, muitos seguindo a palavra de Jesus. E muitos seguindo a palavra de Jesus. Os apóstolos fazendo prodígios, sinais de prodígios, por onde eles iam. E o povo reunido sempre com eles. Mas começou a haver uma contenda entre os próprios que seguiam aos apóstolos a palavra de Jesus. Porque eles viam que na divisão daquelas provimentos para as pessoas, as viúvas ficavam sem receber adequadamente a parte delas. Foi quando os apóstolos se reuniram e determinou que fossem nomeados 7 como diáconos, né, para justamente ter a função de levar os provimentos para todos. E ali ficaram satisfeitos. Entre esses diáconos, fora constituído, um deles era o Estevão, o Felipe e entre outros, os 7. Mas eu quero falar dos dois, do Estevão e do Felipe. O Estevão era um homem bondoso, um homem de oração e um homem de caridade, um homem temente a Deus e seguia plenamente a Deus. Como você é, certamente, como eu procuro ser. Então, o que é que aconteceu? Os sumos sacerdotes começaram a ter inveja. Inveja, porque o Espírito Santo fluía no Estevão. Começaram a criar contenda, arguindo, perguntando as coisas e ele sempre respondendo com uma grande sabedoria, porque estava nele o Espírito Santo. Eles ficaram possessos, maquinaram falsos testemunhos, subornaram pessoas para esses falsos testemunhos contra o Estevão. Levaram Estevão ao tribunal e lá, é isso mesmo? Perguntou o sumo sacerdote, que está acontecendo? Aí ele fez uma verdadeira explanação sobre a trajetória desde Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés, né? E disse que vocês que não creram na palavra de Deus, que desprezaram e seguiram todos esses profetas, você e sua antecedência. Portanto, vocês são pessoas que não merecem a graça de Deus. Por conta dessa refutação verdadeira que Estevão tinha dito ali no tribunal, eles ficaram possessos. Se irritaram e já agrediram ele ali, expulsaram ele do tribunal, ali do sinédrio, rasgaram as roupas dele, jogou lá e apedrejaram Estevão até a morte. Até a morte. E antes de Estevão morrer, ele disse ali em voz alta: o céu foi aberto. Eu vejo Jesus à direita de Deus Pai, impera ali. Aí que eles ficaram, o tribunal, os sumos sacerdotes ficaram tremendamente irritados. Apedrejaram até a morte. Mas, como Jesus
manifestou na sua palavra que nós devemos amar ao próximo incondicionalmente também. Você acredita que mesmo nesse momento, Estevão disse: Deus, eu entrego o meu espírito ao Senhor, mas te peço, não impute esses pecados a ele. Há uma demonstração verdadeiramente desse amor que Jesus semeou. E ali o Estevão morreu. O outro apóstolo, o outro diácono que eu quero falar é de Filipe. Filipe também se propôs a levar esta palavra e levava, era um homem cheio do Espírito Santo. Fazia sinais, prodígios, né? Milagres, expelia demônios, espíritos do mal nas pessoas. E o povo ficava muito alegre por onde passava Felipe. Felipe passava pregando a palavra de Deus. E o povo, muito mais gente começou a se converter ao Evangelho de Deus. Estava João e estava Pedro já em outro lugar distante. Quando ouviu que o Felipe estava fazendo ali um rebanho muito maior de pessoas convertidas na palavra do Senhor, Pedro e João voltaram e foram ao teu encontro. Lá, ele continuou a obra e Pedro, João, começaram a batizar todos com o Espírito Santo. Todos ficavam maravilhados, todos. Então Pedro colocava as suas mãos e ali o Espírito Santo era derramado e as pessoas começavam a estarem cheias do Espírito Santo e orarem em línguas e tudo. Tinha lá nesta região um cara chamado Simão. Esse cara era um mágico. E muitas autoridades e muitas pessoas, pessoas ricas, pessoas humildes, acreditavam que esse mágico chamado Simão, ele tinha poder. Então, o mágico começou a olhar o que Pedro fazia impondo as mãos e fazia milagres e fazia maravilhas. Coxos, cegos, doentes, de toda qualquer enfermidade, pessoas com espírito ruim, do mal. Quando Pedro tocava, eles saíam e as pessoas ficavam curadas. O mágico, vendo aquilo, chegou para Pedro e disse: eu vim trazer um dinheiro para que eu também possa botar a mão e fazer esses sinais. Pedro ficou naturalmente horrorizado. Disse: você não tem parte conosco. Você não tem parte com este ministério de Deus, porque esse teu dinheiro é maldito. Então a gente quer, neste momento, trazer um pouco para a nossa realidade de hoje em dia. Quando o Pedro disse: Simão mágico, o teu coração não é reto com Deus, portanto você não tem parte com este ministério. Seu dinheiro é maldição. Então, nós, como é que somos? Nós seguimos verdadeiramente este evangelho. Nós temos o nosso coração, como ele disse, é preciso ter o coração reto em Deus
para você pertencer a esse ministério. Eu sei que é uma caminhada longa, é uma caminhada incessante nessa vida secular. Enquanto estivermos aqui, esta caminhada também é a nossa oportunidade de nós seguirmos verdadeiramente em Cristo essas nossas vidas, procurarmos cada dia uma correção, cada dia um melhoramento, para que nós possamos fazer parte deste ministério de Deus. Então é preciso também que nós tenhamos vamos dizer, a determinação pessoal. Eu quero curar primeiro a mim mesmo, curar das minhas mazelas, ou seja, dos meus erros, não fazer mais as coisas que eu faço. Mas você tem que falar, mas é verdadeiramente de coração. O teu coração tem que estar pleno com Deus. Aí você faz parte desse ministério. Esse ministério não tem corrupção. Porque quando aquele mágico, o Simão, ele chegou para Pedro e disse: eu quero comprar. Você acha que nas nossas andanças profissionais você não é tentado ser subornado? Principalmente quando você trabalha ou com os órgãos públicos ou você trabalha nos órgãos públicos. Você sabe que ali é um antro de corrupção. Evidentemente que não são todas as pessoas. Tem pessoas dignas, decentes e retas, primeiramente com Cristo nesta palavra e também reta no seu proceder, onde quer que elas estejam, seja na repartição pública, seja na lida com o dinheiro dos outros, seja nos negócios, no comércio, em qualquer parte. Tem muita gente decente. Mas nos meios públicos, geralmente, tem muitos elementos que trabalham subornando, extorquindo pessoas. Mas se você é reto com Cristo, não pode trilhar por um caminho que você sabe que não é reto. Às vezes você até é tentado, mas muitas vezes você, no seu conselho pessoal, na sua família, você que é reto em Cristo e segue esta palavra, você até possa dividir com sua família, com pessoas que vocês acham que também são retas, dizer: olha, aconteceu isso. O que é que você acha que eu devo fazer? Certamente, os seus conselheiros, que são pessoas retas em Cristo, vão dizer: não entre nisso. Esses favores, essas facilidades que o momento mostra para você, isso aí serão comprometedoras, seja ainda nesta vida, mas, sobretudo, aonde você for após a sua morte. Então, seremos julgados pela autoridade que Deus deu a Jesus. Ele que vai nos julgar. Não, nenhum ato seu passa despercebido aos olhares do nosso Deus, nos observando. Então, principalmente quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, é onde surgem as facilitações. Mas nestes locais é onde estão verdadeiramente as armadilhas. As armadilhas querendo lhe aprisionar. Pode ter certeza, por trás da corrupção sempre está o Satanás. Sempre estará o Satanás.
Se você tem um caminho reto, você é perseguido, você é invejado, mas permaneça, porque em algum momento você vai receber a glória do Senhor. Não vale a pena estar no caminho que são os favores ou o favorecimento ilícito. Não adianta você fazer de conta que segue verdadeiramente a palavra e também você sucumbe. Quando ninguém está olhando, quando o escuro se faz, aí você diz, opa, ninguém está vendo. Ou continuar fazendo esse meu pecadinho. Barbaridade. O nosso Deus está vendo tudo. Não brinque de servir ao Senhor. Não negue esta palavra que é chegada para o teu coração. Porque como o caso daquele Ananias, da esposa dele, a Safira, que mentiram por Espírito Santo. Quando você conhece esta verdadeira palavra e segue ali nas igrejas ou nos cantos para dizer aleluia, glórias a Deus, mas você não segue verdadeiramente, você está mentindo. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles mentiram e caíram duro. Ou seja, o Espírito Santo, ele não tolera a falsidade. Ele diz que devemos seguir esta palavra em sinceridade. Retos em sinceridade. Está em Provérbio isso. Em sinceridade. Sinceridade é isso, seguir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu espírito, de toda a sua alma. E aí você vai contentar a Deus e ele vai ficar marcando ali mais um ponto na sua existência favorável a Deus, onde é o banco, onde são as moedas que são guardadas dia a dia, mas são moedas espirituais, onde as traças não roubam, não roem, nem os ladrões roubam. Essas moedas representadas com esta palavra é justamente cada ação que nós fazemos de bom está sendo computado ali. Então, meu amado irmão, agradecemos a sua audiência, porque nós estamos aqui nesse tete a tete, como é bom todo dia, de terça a domingo, na Rádio Gael, transmitindo esta palavra. Se você quiser passar mensagem pelo nosso zap, é 829-9143-7271. Se você quiser seguir nosso Instagram, ou se você segue e já pede para os seus contatos seguirem também o Instagram da Rádio Gael, que é Rádio Gael _. E você, meu amigo aqui do YouTube, nosso canal do YouTube, Rádio Gael _ Evangelho de Deus, não esqueça de fazer seu joinha, de clicar ali no sininho para prestigiar a nossa estação. Então, Deus abençoe. Se você quiser ofertar esta estação, o nosso Pix, a chave é 829-9143-7271. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.